Ora, muito boa tarde a todos. O Good Vibes está de volta para a sua 16ª edição. E desta feita resolvemos e tivemos a sorte de ter sido bem acolhidos por alguém que nos vai falar sobre life coaching e relacionamentos. Ele neste momento vai falar-nos em direto de Bilbao, Espanha. No entanto, é português e está connosco justamente para nos falar de life coaching e relacionamentos. Ora, o que é que uma coisa poderá influenciar na outra? O Pedro já está nesta atividade há algum tempo e vai com certeza dizer-nos muita coisa interessante sobre life coaching, o que é, como é que funciona, como é que pode ajudar também nos relacionamentos. E, claro, o programa será sempre muito mais rico quanto mais participações, perguntas e questões quem nos estiver a ver colocar para que o Pedro possa comentar, responder e interagir connosco. Pedro, muito boa tarde, obrigado pela tua presença. Antes de irmos mais à frente no programa, eu gosto sempre de colocar uma pergunta talvez um bocadinho pessoal, mas faz parte da egrégora deste programa e da tradição já. Quem é o Pedro Gomes? Bom, a mim, primeiro de tudo, Vitorino, agradeço-te o convite. É um prazer estar aqui neste programa. Já vi algumas edições deste programa e espero chegar ao fim e levar alguma coisa para refletir, levar aqui algo que possa aprender e acrescentar valor a mim mesmo através de ti e através das pessoas que possam partilhar. Quem é o Pedro? Bom, eu penso que quando nós nos definimos a nós próprios, caímos sempre no erro de nos definirmos de acordo com a nossa percepção e que normalmente não é correta. Normalmente não é correta. E gosto muito mais de me definir através das pessoas que me conhecem. Em todo o caso, não temos aqui pessoas que me conheçam aqui ao meu lado. Quem sou eu? Portanto, eu sou uma pessoa que, a partir de uma determinada fase da minha vida, tenho 36 anos, penso que comecei a viver aos 30. Então, comecei a viver aos 30, sim. Isto significa que tive o meu despertar, tive o despertar na minha vida aos 30 anos. Até aos 30 anos eu posso dizer que eu era uma pessoa que não tinha um autoconceito, uma definição de mim mesmo. E a partir dos 30 consigo entender-me como uma pessoa que consegue ser diferente, consegue sair um pouco daquilo que é o padrão da forma que vivemos habitualmente, da forma como somos conduzidos a viver, a forma como nos padronizam, como nos orientam a viver. Então, a partir dos 30 também foi quando eu descobri as terapias. Eu antes dos 30 não sabia o que era uma terapia holística, não sabia o que era o coaching, não sabia o que era a inteligência emocional. Portanto, foi tudo uma descoberta, foi tudo novo. Por isso eu comecei a viver a partir dos 30. Eu defino-me como uma pessoa igual a qualquer outra pessoa, mas diferente naquilo daquilo que eu sou. Como te explicar? Eu vou interromper então para te fazer a questão. Se quiseres responder, obviamente. O que é que aconteceu aos 30 que te fez, eu não vou dizer inverter caminho, mas fazer escolhas diferentes? Aconteceu alguma coisa que te impulsionou a isso ou foi apenas isso ao questionamento interno? Exatamente. Normalmente eu acredito, eu tenho esta convicção que nós despertamos a partir da dor, a partir do choque, a maior parte de nós. E eu não fui exceção. E se hoje estou aqui nesta área do desenvolvimento pessoal, a ajudar pessoas através dos relacionamentos pessoais, através de que adquiram uma maior autoestima, através de que consigam atingir objetivos e resultados que querem para a própria vida, portanto, foi através desse choque que estive num relacionamento que durou 11 anos, até aos meus 30 anos, e esse relacionamento terminou. A partir daí
digamos que naquela altura eu acreditei que o mundo acabou, mas na verdade estava só a começar. Daí que foi quando foi uma morte necessária para um renascimento, que seja mais genuíno, mais verdadeiro. Foi quase o tirar camadas para me definir como pessoa, como alma também. Foi a partir daí. Então se hoje trabalho nestas áreas, foi a partir dessa altura em que fiz também um processo em que participei, terapêutico, recuperei-me ou nascia, e portanto eu estou aqui a trabalhar nestas áreas. Portanto, foi esse rompimento ou essa morte e essa possibilidade de nascimento que te levou ao coaching, foi isso? Sim, foi. Ok. Pedro, o que é o life coaching, afinal? Life coaching. Portanto, podemos separar life coaching, podemos definir coaching. Coaching é um processo de desenvolvimento pessoal a partir de questionamentos internos. Portanto, não é ninguém que no coaching ninguém ensina ninguém, ninguém dá respostas a ninguém, mas sim o coach, o profissional, ajuda a pessoa a se questionar através daquilo que traz dentro. Portanto, o coaching baseia-se essencialmente em colocar a pessoa, ao profissional, o coach coloca o cliente em confronto com ele mesmo. Basicamente é isto. É mostrar, o coach, digamos que é um espelho do cliente. O cliente diz alguma coisa, tem um seguimento, tem uma ideia, tem um conceito, tem uma crença, tem uma história, e o coach o que vai fazer é confrontar o cliente através dessa mesma história. Ok, muito bem. E o life coaching, em que medida é que pode ser útil? De certa forma já respondeste, mas na vida já percebemos mais ou menos como é que pode ajudar. Nos relacionamentos em especial, em que medida é que o life coaching pode trazer orientações, luzes diferentes e impactar quem dele possa usufruir? O coaching, o life coaching por si só, não é um processo completo. Naquilo que é um processo de desenvolvimento pessoal, não é completo. Porquê? Porque as pessoas têm um crescimento, têm um desenvolvimento de vida de acordo com aquilo que é a percepção delas, de acordo com as experiências de vida. Então há experiências que as pessoas não viveram. Se não viveram experiências, não têm uma riqueza que lhes permita ter as respostas todas. Então, isto acontece. Nós não temos tudo dentro de nós, ao contrário do que dizemos. Ao contrário da ideia, da mensagem que passamos, nós não temos as respostas todas dentro de nós. Temos muitas respostas, todas não. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Não é igual eu ter nascido na nossa cultura ocidental ou possivelmente poder ter nascido numa cultura oriental. É diferente. E aquilo que são respostas, aquilo que são conceitos, crenças, valores de uma cultura e de outra variam bastante. E nos relacionamentos amorosos há uma grande variação daquilo que são as experiências ou as vivências ou aquilo que acreditamos sobre o que é o amor nas variadas culturas. A cultura América Latina, a cultura africana, a cultura ocidental, oriental, têm percepções e visões diferentes daquilo que é o amor e daquilo como são vividos os relacionamentos. Portanto, eu trabalho... Desculpa interromper, tu disseste aí uma coisa engraçada que eu gostava de espicaçar um bocadinho. Quando tu dizes que não temos em nós, não temos tudo em nós, estás a dizer que o jargão mais utilizado de que está tudo em nós é uma coisa que nos pode induzir em erro? É uma coisa que nos pode colocar numa armadilha dentro do próprio ego. Queres explicar isso de outra forma, por favor? Quando nos dizem que nós já temos todos os recursos dentro de nós para conseguir triunfar em determinada área da vida, isso para mim é uma mentira. E falo por experiência pessoal e falo por experiência profissional de muitas pessoas que já acompanhei. Isto é uma mentira porquê? Porque se eu, dentro dos relacionamentos amorosos que estamos aqui a falar, se eu vivo de uma determinada maneira, se eu, por exemplo, acredito e
e cresço e sou ensinado a que devo de viver exclusivamente para a pessoa que amo, por exemplo, aquilo que são os meus recursos internos vão ser mostrados através dos meus comportamentos. Aquilo que é portanto, podemos chamar de atitude, aquilo que é atitude podemos chamar também de recursos internos, vão ser mostrados através do meu comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou a ajudar um homem que cresceu com uma infância muito complicada, em que tinha uma mãe bastante agressiva, e esse homem cresceu a sentir e a acreditar que as mulheres vão abusar dele. Ok. A mãe violentou, a mãe foi agressiva com ele, batia-lhe. Então ele cresceu revoltado com as mulheres. Este homem cresceu com um padrão bastante machista, através desta experiência dura de vida. Então, que respostas é que este homem tem para dar dentro de um relacionamento amoroso, saudável, que seja diferente daquilo que ele aprendeu? Nenhuma. Ele tem que precisa de aprender aquilo que é os primeiros sentimentos, porque se ele cresce revoltado contra as mulheres, ele cresce com medo contra as mulheres. Ok. Então, eu vou interromper-te mais uma vez o raciocínio, desculpa, só para muito rapidamente dar aqui os boas noites à Susana Oliveira, à Cláudia Alves, à Alexandrina Martins e à Conceição Souza, bem como, por fim, à Fernanda Anacleto. E aproveitar para ler a observação que ela faz. É na dor, caos, que a grande maioria vai ao encontro de si e inicia o seu despertar. Estavas a falar desse antes de mais nada, obrigado a todas por estarem a acompanhar. Deixo também o convite a fazerem questões e a comentarem. Boa noite, João Alves, também, para que o nosso programa seja ainda mais rico. Pedro, estavas a falar do exemplo desse senhor, mas eu quero voltar atrás e desculpa pela segunda vez interromper. Nada. Eu adoro. Sendo que eu te perguntei o que era o life coaching e te perguntei quem eras, vou-te fazer uma terceira pergunta pensada. O que é, afinal, o relacionamento? O que é o relacionamento? Em que sentido? Dá-me reformular. Nós somos seres relacionais, não é? Os seres humanos, e isto é interessante porque há bocadinho interrompido propositadamente, justamente para quando tu dizes que afinal temos tudo em nós, mas se calhar não é bem assim, disseste de outra forma, nós somos seres relacionais, ou seja, nós necessitamos de nos relacionarmos uns com os outros. Um relacionamento equilibrado é o quê? O que é isso de nos relacionarmos com os outros? Como podemos fazê-lo? Agora estou a colocar várias questões ao mesmo tempo, eu sei. Fazê-lo em verdade connosco e com os outros. O que é o relacionarmos? Ok. Como tu disseste e bem, em verdade. Isso é o essencial. Vitorino, isso é essencial. O relacionamento engloba sempre duas pessoas. O que é um relacionamento interpessoal? Há um relacionamento interpessoal, que é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, que é a comunicação que eu tenho comigo mesmo, que é a forma como eu me relaciono, como eu me vejo, como eu falo para mim, como eu me escuto também. E depois temos o relacionamento interpessoal, que são a forma, que é a interação que eu tenho com as pessoas que estão à minha volta. Portanto, aqui engloba eu e outra pessoa mínima. Um relacionamento interpessoal, portanto, podemos dividir em várias categorias: relacionamentos profissionais, pessoais, familiares, sociais, e cada um deles, em cada um destes relacionamentos, há fatores que são importantes, que são primordiais e são, vamos chamar de valores básicos, que precisam de estar presentes em qualquer relacionamento, seja intrapessoal ou interpessoal. Voltando. Deixa-me só, que são a confiança, Okay. A segurança e a honestidade. Estes são os três valores básicos que têm que existir, sim ou sim, em qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. Ou um relacionamento interno, que é confiança. Se não existe confiança, não existe um bom relacionamento. Seja eu confiar em mim,
seja a confiança que tenho em mim mesmo, seja a confiança que eu tenho no outro. Porque essa confiança, se eu confio em mim, se eu confio no outro e vice-versa, portanto, se vai criar a partir de um relacionamento mais aberto. E quando falo relacionamento aberto, falo de duas pessoas ou mais pessoas, a nível pessoal, profissional, que abrem a alma, que abrem o coração, que mostram como são, que são genuínos, são autênticos, mostram-se exatamente como são, sem medos, sem complexos, com menos limitações possíveis. Depois temos a segurança. A segurança é um pilar, é um valor fundamental naquilo que são os relacionamentos pessoais. E o que é a segurança? A segurança baseia-se muito no controlo. E neste controlo não é o controlar o outro, nem é controlar o relacionamento, é o controlo que eu tenho de mim mesmo, o controlo que eu tenho dos meus comportamentos, das minhas atitudes, das minhas emoções. Fazer esta gestão interna, eu sentir-me seguro perante o outro. E eu aportar essa segurança ao outro. Porque eu posso estar perante uma pessoa muito segura. E essa pessoa conhece-me a nível amoroso, por exemplo. Essa pessoa muito segura conhece-me. E se eu sou uma pessoa que não lhe transmito nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de confiança, essa pessoa em pouco tempo torna-se insegura. Se convive muito comigo, por muito segura que a pessoa seja. Então, a confiança, a segurança, precisa de estar sempre presente em qualquer relacionamento. Um outro valor fundamental é a honestidade, que colocamos aqui a verdade. E a honestidade, parto deste princípio que a honestidade é a verdade para comigo. É a verdade para comigo. Dando-te um exemplo. Imagina que eu combino um café contigo para amanhã. E combinamos um café. E eu amanhã estou bastante cansado, por exemplo. E o meu pensamento é, não me apetece ir tomar café com o Vitorino porque estou muito cansado. Mas eu vou na mesma tomar café contigo. Quando eu faço isso, eu não estou a ser honesto comigo. Apesar de eu ter um compromisso contigo, é claro, mas vou ser honesto comigo. E esta falta de honestidade que eu tenho comigo, automaticamente transfere-se para o relacionamento. E esta falta de honestidade que eu tenho vai criar uma energia dentro do relacionamento, dentro do café que nós vamos tomar. Tu vais entender que alguma coisa se passa, eu vou-te dizer que está tudo bem. E isso é um princípio que pode colocar aqui, danificar ou colocar aqui uma armadilha naquilo que é a forma como nos relacionamos à partida. Simplesmente porque eu não estou bem e que não tenho nada de mais, nada exterior, mas simplesmente interior, não estou bem. Não queria estar naquele momento a tomar um café. Simplesmente porque não estou bem. Precisava descansar, por exemplo. E quando eu não sou honesto comigo, pois eu já estou também, de certa forma, a minar aquilo que é o relacionamento. Não sei se me fiz... Sim. Quer dizer, pelo menos eu compreendi. Se alguém não compreendeu, por favor, diga. Vamos só pegar aqui neste comentário da Fernanda. Há bocadinho falavas um bocadinho nisto, que a grande maioria de nós ia ao encontro de si, iniciava o seu despertar na dor. É necessário, e focando agora mesmo nos relacionamentos, é necessário nós sofrermos ou termos relacionamentos errados para aprendermos a nos relacionarmos? Isso é uma excelente questão. Eu diria que sim, que é necessário. E porquê? Porque todos nós crescemos com um ensinamento sobre o que é o amor. E esse ensinamento é-nos transmitido no seio da família. Então, vamos dizer que existe um padrão. O que faz... Nós somos todos iguais. E o que é que faz de nós diferentes? É a nossa mente. É aquilo que nós vivemos, é a nossa história de vida que não há igual. Mesmo que eu tenha um irmão gêmeo, não há igual. Essa história de vida é minha. E ele vai ter uma outra história de vida, apesar de termos os mesmos pais, a mesma infância, a mesma escola, possivelmente os mesmos amigos, mas a percepção, a forma como eu olho e a forma como ele olha para aquilo que foi as vivências, pois é diferente sempre. Então isso é o que nos torna diferentes. E aquilo que é o nosso desenvolvimento enquanto na infância, na adolescência, até a idade adulta, até os 21 a 23 anos, quando consolidamos realmente aquilo que é a nossa personalidade, os nossos padrões a nível de relacionamentos amorosos,
isso faz com que achamos com bastantes e várias limitações, ainda para mais nos tempos em que vivemos, ainda mais. Então, quando duas pessoas se encontram amorosamente em determinada altura da vida, essas duas pessoas vão, cada uma delas, ter padrões diferentes. Esses padrões ou essas limitações que cada uma delas tem são oportunidades de crescimento. Tu tens os teus padrões, eu tenho os meus padrões e vai haver choque entre duas pessoas. Vai haver choque. E esse choque é o resultado de crescimento. Desculpa. Nós transportamos esse amor que vamos tendo ou não com a convivência da família, transportamos isso depois para as nossas relações connosco? Sempre, sempre, sempre. Porquê é que nós deixamos os nossos pais a determinada altura da nossa vida? Porquê é que nos afastamos dos nossos pais, Vitorino? Há uma única explicação. Porque nós vamos em busca de uma aventura pela vida a nível sexual. Portanto, claro, imagina, um adolescente, uma criança não abandona os pais. Um adolescente, a partir de determinada altura da vida, começa a querer criar, que é natural, um distanciamento dos pais. Esse distanciamento nasce pelo motivo de que essa pessoa, de que esse adolescente procura a sua individualidade. E nessa individualidade procura separar-se dos pais, procura criar uma nova identidade. E isso vem acompanhado da sexualidade. Portanto, não é por acaso que a partir do despertar da sexualidade, vamos ali mais ou menos a média a partir entre os 14, 16 anos, 14, 15, 16 anos, é a partir dessa altura que começam a existir enormes conflitos entre crianças, adolescentes e pais. É a partir daí que os adolescentes querem separar dos pais, criar uma identidade. Mas então tu estás a dizer que os adolescentes procuram um relacionamento não necessariamente por amor. Os adolescentes procuram fazer uma transferência. Vamos falar dos adultos. Uhum. Os adultos procuram, que vem logo a seguir à fase da adolescência, o adulto, o adolescente, se queremos falar assim, procuram fazer uma transferência do amor que têm em casa para alguém de fora. E porquê? Porque nós não podemos ter relações sexuais com os nossos pais. Okay. Isso é o único motivo. Porque se nós fôssemos pessoas, seres humanos, fôssemos seres assexuados, se não tivéssemos esta biologia da reprodução, se não tivéssemos sexo, nós viveríamos a vida toda com os pais. Porque esse é o amor que nós conhecemos, esse é o amor confortável que nós conhecemos. Por muito mal que seja a nossa infância, é aí que nós vamos estar. É aí que nós não vamos querer sair. Nós queremos estar aí. Então, aquilo que nos distingue, aquilo que nos faz sair realmente do seio da família é a sexualidade. Então, na idade adulta, nós vamos procurar sempre pessoas, e normalmente isto acontece, que nos vão fazer repetir aquilo que foram padrões, que nos vão fazer repetir padrões. Portanto, nós vamos transferir o amor que conhecemos para uma pessoa e vamos ter relações sexuais com essa pessoa, por assim dizer. Portanto, isso é o amor de casal, será o amor que criamos, que aprendemos dos nossos pais, mais a parte da sexualidade que desperta em nós. Não é muito incomum, aliás, é muito comum que o ser humano tenha ciclos de relacionamentos em que repetem certos padrões e repetem certas histórias. Portanto, um homem vai sentir-se atraído por uma mulher que inicialmente vai pensar: é esta a mulher da minha vida, esta é diferente, com esta é que vai resultar. E o que acontece é que ao fim de algum tempo passa a fase do enamoramento, da paixão, e essa mulher muitas vezes começa a ser uma repetição da mulher anterior. Esse relacionamento começa a ter os mesmos padrões de comportamento do relacionamento anterior. E há pessoas que passam isto uma vida toda. Então, sim, é preciso e é necessário preciso não, mas é necessário passarmos por experiências amorosas
que nos mostrem, que nos façam ver, que nos mostram aquilo que precisamos realmente de alterar, não? A nível de... E como é que nós conseguimos tomar uma noção mais ampla, mais profunda, de que se calhar às vezes esses padrões são nossos e não são das pessoas com quem nos relacionamos? Okay. Quando nós temos, através das crenças, primeiro de tudo, quando nós temos uma ideia de que, ou melhor, vamos a uma parte mais simples, através das histórias. Quando nós repetimos as mesmas histórias amorosas, está aí o nosso padrão. Porque as pessoas são diferentes. Vou-te dar um exemplo. Imagina que eu conheço uma mulher e essa mulher, vamos dizer, é manipuladora. Tem a tendência de ser manipuladora, tem a tendência de manipular dentro do amor, dentro do relacionamento amoroso. Pois, eu, se tenho o padrão de me deixar manipular, eu vou encaixar com essa pessoa. Eu não me vou dar conta que estou a ser manipulado. Eu não me vou dar conta. E claro, e porquê é que eu me deixo manipular? Existe depois todo um desenvolvimento de entender qual é o padrão, porquê que isto está a acontecer, porquê é que eu me deixo manipular. Há aqui várias coisas depois por trás, cada pessoa tem as suas. Mas eu com aquela mulher entro num relacionamento, eu estou num relacionamento a ser manipulado, podemos dizer assim, termino aquele relacionamento, encontro outra mulher, vamos dizer, apaixono-me por outra mulher, quando aquele relacionamento termina. Essa mulher vai a história repetir-se. Vou entrar novamente num relacionamento de manipulação e termino com essa mulher e encontro outra mulher e a história repete-se. E essas 3 mulheres que eu tive na minha vida, que manipularam, vamos tornar assim as palavras fáceis, essas 3 mulheres podemos dizer, a primeira pode ter esse padrão de manipulação e encontra um homem que é um homem que corta e que não deixa que exista manipulação. Pois essa mulher tem 2 atitudes, tem que ter 2 atitudes, ou para a manipulação, então muda o seu padrão para estar com aquela pessoa, ou então abandona. Portanto, não é muito incomum que isto aconteça, que 2 pessoas se juntem, que haja conflitos, haja choque e se separem, e que depois cada uma delas encontre outras pessoas que acabam por fazê-las ver coisas e fazê-las aprender coisas de si mesmas. Mas a base é esta. Quando nós temos uma determinada experiência de vida, isto falamos de pessoas que já tiveram 2, 3 relacionamentos, quando temos determinada experiência de vida e vemos que aquilo que foi a nossa história para trás, a forma como nós contamos a história, a forma como nós contamos essa história é uma história que mostra que as coisas se repetem, pois temos que entender obrigatoriamente que há uma responsabilidade muito grande nessa repetição de história. E por aqui já podemos ver que há alguma coisa que precisamos realmente de trabalhar. Se uma mulher diz que os homens todos foram infiéis, que teve 4 namorados, ou 4 homens durante a vida, e todos sempre terminam os relacionamentos porque o homem é infiel. Nós precisamos entender o que é que aquela mulher está a provocar, que tipo de ponto de atração aquela mulher tem dentro dela, que faz com que aqueles homens tenham aquele comportamento. Por exemplo, eu tive uma mulher, uma namorada, que tinha a tendência da infidelidade e ao fim de um ano tivemos uma conversa franca e ela disse que precisava de estar com outras pessoas. E eu disse, pois estás com outras pessoas, separámos-nos. E ela disse, e separámos-nos. E ela disse, Pedro, que eu não conseguia, por muito que quisesse que já fiz isso, eu não conseguia estar com outras pessoas, eu não conseguia fazer-te a ti o que fiz aos outros namorados. Ok, depois falámos porquê. E é perfeitamente entendível. Posso contar isso depois, mas lá está. Há aqui uma quebra de padrão. Quer dizer que ela tem um padrão em que atrai determinado tipo de homens. E atraiu-me a mim, que acabei por cortar aquele padrão. Portanto, houve estímulos que eu lhe enviei, estímulos de comportamentos, atitudes, que fizeram com que ela bloqueasse a nível do padrão dela e que saísse do padrão dela. Claro, a tendência dela será ir buscar o mesmo padrão ou então mudar a partir daí, não sabemos. Não sei se faz sentido. Sim.
Eu quero voltar só um bocadinho atrás para dar aqui as boas noites à Maria Ribeiro, que nos cumprimentou, e depois também partilhar este comentário da Fernanda Anacleto, que diz: necessário acho que não é, mas se o ser humano não aprende no amor, acaba por ser na dor que pode lá chegar. Depois a Alexandrina Martins diz também: é verdade que é na dor que acordamos para a vida. Eu gosto desta expressão, acordar para a vida. A Márcia Andreia diz-nos boa noite também, e a Idália Almeida, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostava de ir ali atrás um bocadinho. Tu disseste ali uma coisa engraçada, porque na comunicação existem sempre pelo menos duas formas. Existe a intracomunicação e a intercomunicação, não é? E tu falaste ali de amor ou de relacionamento intrapessoal e relacionamento interpessoal. O interpessoal, acho que dedutivamente todos nós percebemos, é a forma como nos relacionamos com alguém, não é? O intrapessoal, era aqui que eu queria chegar e fazer-te a seguinte questão: como é que nós nos relacionamos em verdade connosco? Como é que nós nos relacionamos em verdade? Não entendi bem a tua pergunta, mas até pelo que acabaste de descrever, uma pessoa que tem tendência a ter padrões não queria chamar infidelidade, mas é um bocado isso, como é que essa pessoa pode mudar esse padrão tendo uma relação intrapessoal verdadeira, honesta, equilibrada, em verdade com ela mesma, por exemplo? Como é que nós nos relacionamos com nós mesmos de forma verdadeira, de forma franca, amorosa, no fundo? Como é que nos relacionamos com nós mesmos de forma verdadeira? Nós, na nossa sociedade, criamos conceitos e estamos em Portugal, em que em Portugal o conceito de um relacionamento amoroso é duas pessoas, é um homem e uma mulher. E atravessamos ali o mar, depois o Algarve, e vamos ali a Marrocos, e o conceito de relacionamentos amorosos pode incluir duas ou mais mulheres. Ok. É diferente. É muito diferente, e estamos aqui ao lado, é só atravessar o mar, dar 2 ou 3 braçadas. Em Portugal, uma mulher e um homem são felizes, vamos dizer assim, de acordo com aquilo que são os padrões instaurados, aquilo que a cultura, a nossa cultura, aquilo que acreditamos sobre o que é o amor. Vamos a Marrocos e um homem pode estar com 2, 3, 4 mulheres e todas essas pessoas podem ser felizes e conviver de forma saudável. E para nós é impensável como é que é possível. E para eles, muitos deles, se formos questionar, eles vão questionar como é que é possível vocês só estarem um homem e uma mulher, como é que é possível vocês, que aborrecimento, como é que vocês vivem o amor dessa forma? Então, claro, nós vamos sempre ver o mundo de acordo com aquilo que é a nossa percepção, de acordo com aquilo que conhecemos, nada mais do que isso. Eu disse que despertei a partir dos 30, porque eu a partir dos 30, além de ter despertado pela dor, como já falaram aqui, além de acordaste para a vida. Além de ter acordado para a vida, através de um impacto forte, eu viajei bastante no país ao lado, no país vizinho, Espanha. Então eu estive em algumas cidades, vim aqui por motivos pessoais, dei seguimento à minha formação aqui, voltei a Portugal, estou novamente em Espanha. Portanto, eu em 6 anos de vida conheci muito mais do que nos 30 anos de vida anteriores, em que não conhecia nada. E a partir daí comecei a expandir. E o melhor ensinamento que podemos ter na vida não são cursos, são experiências, são realmente nós nos propormos a viver as experiências sem expectativas. Ou melhor, eu não diria sem expectativas, porque isso não existe. Nós temos sempre uma expectativa associada às nossas vivências, mas viver as experiências que a vida nos apresenta sem ter medo, sem nos impedir de as viver, porque normalmente é isso que fazemos. Impedimos de viver as experiências, as oportunidades que o universo nos envia. E é importante permitir-nos viver aquilo que o universo nos brinda, estas oportunidades. Eu não diria sem expectativas, porque eu penso que isso não existe. Há sempre uma expectativa, nós esperamos sempre algo de qualquer vivência ou qualquer experiência que nos submetemos, mas diria que criar uma expectativa
que realmente que queremos criar, algo que esperamos, e por outro lado, criar um plano B e um plano C, criar uma expectativa B, uma expectativa C, digamos, se isto não acontecer como eu espero, o que é que eu vou fazer? Se esta aventura que eu me proponho a viver na vida, se não acontecer como eu espero, o que é que eu vou fazer? Isto, digamos, não deixar que nada nos surpreenda, seria algo muito mais útil, um conceito muito mais útil do que propriamente as não expectativas, porque elas existem sempre. Viver sem expectativas é estar morto, no meu entender. É estar morto. Viver sem expectativas é estar morto. Amei essa frase. É estar morto. Então, o que é que, ou melhor, existe um segredo para um relacionamento feliz e duradouro? Existe, não diria segredo, mas existe. Tu disseste há bocadinho, viver em verdade. Entender que nada é fixo nem permanente, nada é eterno, nada é igual todos os dias. E viver em verdade. Entender que num relacionamento amoroso, entender que eu hoje posso estar com uma pessoa que amo muito, pois, e amanhã o meu sentimento pode mudar porque eu próprio mudo dia para dia. Eu próprio mudo de ano para ano. Eu não sou a mesma pessoa que era há um ano atrás, ou há 5 ou há 6 anos, Vitorino. E viver esta honestidade, ser honesto comigo, ser verdadeiro, estar em verdade dentro do amor, dizer as coisas como sinto, como penso, respeitando a outra pessoa, dizendo de forma assertiva, sem rodeios, de forma direta, de forma objetiva e de forma sensível e respeitosa para com o outro, pois eu não diria que seja o segredo, mas é uma chave importante para viver um bom relacionamento amoroso. Entender que, Vitorino, é mesmo assim, entender que nada é fixo nem permanente, entender que nada é eterno, entender que quando eu começo um relacionamento amoroso, quando eu inicio, os primeiros 6 meses são de alta intensidade. São de alta intensidade, em que eu estou super apaixonado, só vou ver as coisas boas da pessoa, normalmente, e a partir daí, a partir dos 6 meses, passa essa parte da atração, essa parte da paixão, começa a perder a intensidade, e é aí que realmente eu começo a conhecer a pessoa. É a partir daí que eu começo realmente a construir aquilo que pode ser o amor. Isto segundo a psicologia. Desse primeiro ano até ao segundo ano, já a forma como eu vivo o relacionamento amoroso já me vai dizer muito do que será a forma como vou relacionar com essa pessoa a vida toda, por assim dizer. Até aos 7 anos de namoro, já é um bom período de tempo, já nos permitimos ver se realmente é aquilo que queremos para a nossa vida ou não. Uma chave que seja uma base para um bom relacionamento amoroso é verdade, como tu disseste. É viver em verdade. É viver em honestidade. E é entender que as coisas mudam. E quando eu digo as coisas mudam, dentro de um relacionamento amoroso, eu digo que 2 pessoas mudam, evoluem, ou regridem, que seja, evoluem. E 2 pessoas vão mudando a forma como são. Vão mudando os interesses, vão mudando os sonhos, vão mudando aquilo que esperam da vida, vão mudando também objetivos e metas. E quando as pessoas vivem em verdade, comunicam, não quer dizer que as coisas tenham que terminar, mas vamos recomeçar de novo, porque somos diferentes do que éramos há 2 anos. E se somos diferentes do que éramos há 2 anos, vamos ser flexíveis. Há uma base importante entre nós que está construída, que é o amor, depois vamos ser flexíveis e reconstruir e ser criativos e recriar novamente a relação. Se houver essa capacidade de ambas as partes. Pedro, uma provocação muito rápida. O que tu estás a dizer é que nos relacionamentos amorosos não pode haver submissões, mas adaptações? Que não pode haver submissões. O ideal é que o saudável é que as pessoas que estejam sempre num patamar ao mesmo nível. Que ninguém esteja no domínio, ninguém esteja na submissão. É natural que durante todo o processo do relacionamento amoroso há alturas que uma pessoa está no domínio e há outras alturas que pode estar na submissão. É importante ter esta humildade para reconhecer quando uma pessoa está em domínio e em submissão.
é perfeitamente natural, é um processo natural. Nós também o temos e faz parte daquilo que é a manutenção de um relacionamento, seja o profissional ou o pessoal. Há alturas que na nossa vida, nos diversos relacionamentos da nossa vida, que estamos em submissão. Por exemplo, a nível profissional, se eu quero pedir ao meu patrão, imagina, um aumento salarial, é natural que eu vá com uma atitude de submissão. Eu não vou com uma atitude de domínio. Ok. Mas se eu tenho uma empresa, vamos dizer assim, que me quer contratar, que me oferece mais dinheiro, eu posso chegar à beira desse patrão e estar com uma atitude de domínio, dependendo da minha personalidade. E dizer, ou me dá X, ou vou embora. Isto é uma atitude de domínio. Ok. No mesmo aumento de remuneração. Portanto, o importante é nós sabermos, e lá está, Vitorino, nós vamos sempre para o intrapessoal, para aquilo que é a interação que temos dentro de nós mesmos, o termos a consciência de como estamos a atuar dentro do relacionamento. Essa é a grande lacuna do ser humano, das pessoas, é terem consciência de como estão a atuar. Porque nós temos dois olhos que vêm para fora, nós conseguimos ver muito bem os outros, o que está mal nos outros. Mas temos uma dificuldade tremenda para conseguir ver aquilo que está mal em nós. Aquilo que nós fazemos, podemos fazer melhor. Temos uma dificuldade tremenda. É natural. É natural. E eu diria que este é um grande pilar, a par da verdade, a par desta flexibilidade, desta necessidade, é também termos a capacidade de fazer uma introspeção constante. Portanto, num relacionamento em que haja um domínio e submissão, não vai resultar. As duas pessoas estão em sofrimento. A que está em domínio vai estar em constante ansiedade para manter esse domínio. Vai estar. Porque o domínio engloba o controle e o controle engloba a ansiedade, porque a ansiedade é o querer controlar aquilo que está mais à frente. E uma pessoa controladora, uma pessoa dominadora, vai sempre querer controlar e quer estar sempre um passo à frente. Portanto, está em sofrimento. Uma pessoa submissa, pois está em sofrimento porque, ao ser submissa, vai anular-se. E aqui sim vai danificar muito aquilo que é a autoestima. Vai deixar de viver, vai deixar de fazer aquilo que gosta, vai viver para agradar, até ao ponto de se anular. Não sei se portanto, não é saudável de forma alguma ter num relacionamento um padrão de domínio-submissão. Quem está num relacionamento desta forma, era importante procurasse ajuda profissional. Porque é perfeito. Repara, eu trabalho com relacionamentos e há muitas pessoas que me procuram, normalmente vem só uma pessoa. E depois, ao fim de algum tempo, vem a outra por arrasto. Porquê? Porque essa pessoa que vem está a fazer mudanças. E a outra vem, porque não quer ficar para trás. Porque gosta, porque ama. Portanto, quando duas pessoas se submetem a um processo, elas vão crescer. E esse crescimento pode haver uma separação ou não. Normalmente não. Nos meus processos, normalmente não. Embora este ano tive já uma separação. Mas o que acontece é que as pessoas... Eu digo-te assim, a ver se resume. Todos amam. Eu não tenho dúvidas que todos amam. Mas nem todos ou poucos sabem amar. Saber amar é uma arte. Amar todos amam. Mas saber amar é uma arte. Ok. E toda a gente... Espera aí, desculpa. Todos amam, mas saber amar é uma arte. E somos artistas amorosos ou nem por isso? Saber expressar aquilo que é o nosso amor pela outra pessoa de forma saudável é uma arte. Saber expressar os sentimentos sem limitações, sem medos, sem preconceitos, sem necessidades de agradar, sem pensar que o outro me vai ter na mão, que é uma expressão muito usada pelos portugueses. Portanto, isto é uma arte. E, claro, isto que é que necessita? Aquilo que falamos, honestidade, segurança e confiança. Se eu sou confiante em mim mesmo como homem, como pessoa, se eu sou seguro de mim e se eu sou honesto comigo, eu vou expressar aquilo que sinto. Então, saber amar a arte neste sentido. O trato, dentro de um relacionamento há muita dificuldade de expressar sentimentos. Muita. As pessoas têm medo. Eu estou a acompanhar um rapaz com 15 anos
que a mãe dele pediu-me, e ele não sabe expressar, ele tem medo, ele não tem medo, porque ele diz que se falar de certas coisas vai sofrer, vai doer. Coisas relacionadas com os pais. Porquê que nós temos essa tendência de ter dificuldade em expressar sentimentos? De que é que temos medo, afinal? Não se trata de claro, de uma forma geral. Claro que cada caso é um caso. Isto dava um tema para outro dia. Dava um tema fantástico, porque, mas a questão, a dificuldade que nós temos para expressar sentimentos vem daquilo que é a nossa cultura. Vem daquilo que é a nossa cultura da forma como somos ensinados, como crescemos. Por exemplo, expressões como nossa cultura diz-nos, na geração dos nossos pais, nossa cultura diz-nos que as mulheres tinham a crença que eram a sombra do homem. Então as mulheres não podiam ter muitas vontades, por exemplo. Então as mulheres inibem-se na expressão de sentimentos em muitas variantes. E depois temos o homem, por outra parte, que o homem era o sustento da casa, era o forte, então o homem não pode mostrar fragilidades. Portanto, temos aqui, de uma forma geral, temos aqui tanto no homem como na mulher uma forma generalizada de dificuldade de expressão emocional. Tá? Claro, e depois há aqui muita coisa, por isso é que eu digo que é um tema que dá para explorar. E nós somos ensinados desta forma. Um homem é ensinado a não expressar sentimentos, porque isso é uma fragilidade. E mesmo há mulheres que acreditam que o homem se expressar sentimentos é porque é frágil. Isto é que está na nossa cultura, esta crença. E as mulheres têm a parte delas, por exemplo, que eu te falei ainda agora da questão da mulher ser, até há bem pouco tempo atrás, e ainda as coisas estão a mudar, mas a mulher era, vamos dizer, que viveu com a crença de que era a sombra do homem. E isto vivia na submissão. E o que acontece muito ainda na nossa cultura ocidental, e acontece muito, muito também na cultura latina, na América Latina, são culturas em que a mulher entende que para ter o amor, o afeto do homem, tem que dar em troca sexo, por exemplo. Sim, há até, já agora que falas nisso, e desculpa interromper mais uma vez, há aqui na cultura portuguesa, e certamente já o ouviste, há aquela coisa que o homem tem de se portar bem, porque senão à noite não há festa, não é? Portanto, há aquela chantagenzinha de que se o homem não se porta bem durante o dia, à noite não há intimidade para ninguém. Isto, de certa forma, é uma espécie de... ainda que por vezes possa ser uma brincadeira, muitas vezes também pode funcionar como uma espécie de chantagem, não é? É uma chantagem, sem dúvida que é uma chantagem, e limita a expressão emocional, limita a expressão de sentimentos, ou comunicar sentimentos, limita bastante. Nesse sentido, por exemplo, há muita coisa, Vitorino, podemos depois falar sobre isso, tinha que fazer um pouco de estudo, ter aqui tudo apontado, porque há muitas crenças que não achei de cabeça, mas que as tenho registadas, mas isso é uma manipulação, uma chantagem emocional que impede que o homem se expresse. Impede que o homem se expresse. Tá? Portanto, há muita dificuldade de expressão e a falta de expressão de sentimentos, a falta de comunicar os sentimentos. Portanto, saber amar é uma arte, não é só por expressar os sentimentos, não é só por saber como expressá-los, em que momento expressar, de que forma e onde, mas também a questão da cultura dos afetos, a cultura do toque, a sensibilidade. Acompanho muitas pessoas que têm as mulheres queixam-se muito dos homens que não têm sensibilidade, não têm toque, não trocam afetos, têm dificuldades de afetos. É uma realidade. É uma realidade. No fundo, quando tu dizes que saber amar é uma arte, no fundo também estás a dizer que, deixa-me colocar isto neste plano, eu, por exemplo, saber amar para mim é uma arte. Eu estou a falar de mim para com os outros, mas de mim para mim também. O saber amar-me a mim mesmo? Sim. O amor próprio, é isso, não sei se... Sim, também é uma arte. O amor próprio é uma arte, completa arte. E é mais difícil essa arte do amor próprio ou do amor para com outra pessoa? Ok. Por exemplo,
O tantrismo, né? A filosofia tântrica tem bases muito bonitas, tem ensinamentos muito bonitos sobre o amor, sobre o sentimento. E uma das coisas que eu já ouvi numa palestra que gostei bastante foi que quando nós temos necessidade de tocar noutra pessoa, porquê que não tocamos em nós mesmos? E eu adorei. Isto foi, para mim, eu adorei, eu achei isto magnífico. Realmente, porquê? Porque não somos ensinados. Porque é um tabu. É um tabu. Então, ter esta cultura, o amor próprio, sabes onde é que nós vemos o amor próprio de uma pessoa? Quando não conseguimos ver. Cada um de nós é que sabe se sabe amar ou não. O amor próprio é quando eu estou sozinho em casa e aí vou ver realmente a expressão mais verdadeira de mim mesmo. Quando estou sozinho em casa eu vou ser eu. Não é quando estou com os amigos, é quando estou sozinho em casa. Como é que eu estou? Como é que eu me cuido? Como é que eu me alimento quando estou sozinho? Quando eu vivo com alguém, é fácil preparar um jantar. Mas quando estou sozinho, eu preparo esse mesmo jantar. Quando eu namoro com alguém, eu digo a essa pessoa que a amo. Eu troco afetos. Mas quando estou sozinho, eu digo-me em frente ao espelho que me amo. Eu quando namoro com alguém, eu digo à pessoa que ela é muito bonita. E eu digo a mim que sou bonito. Portanto, o amor próprio é tudo aquilo que eu dou ao outro ou aos outros, fazer esta questão. Eu dou-me a mim. Tudo. Se eu me dou a mim, há amor próprio. Porque normalmente nós somos bons a amar os outros. De uma base geral, somos bons a amar os outros no sentido de fazer elogios, ajudar o outro, dar afetos, podemos dizer, fazer uma surpresa, oferecer um presente, levar a pessoa ao cinema. Eu faço isso comigo mesmo. O que tu estás a dizer é muito interessante, mas tens a noção que isso choca um bocado com o que nas terapias graça um bocado, que é só quando nos amamos a nós mesmos é que podemos amar também os outros. No fundo está aqui a chocar um bocadinho, porque tu estás a dizer que nós podemos amar os outros muito bem, mas a nós não nos amamos. E depois diz-se no mundo terapêutico, de uma forma, estou a colocar toda a gente no mesmo patamar, mas aquilo que se vai ouvindo mais é que só quando nós nos amamos mesmo bem é que podemos amar bem os outros. E tu estás a dizer que nós amamos muito bem os outros, mas não nos amamos a nós. Por isso é que eu disse, amamos muito bem os outros, generalizando, de uma forma geral. Essa expressão, porque as pessoas entendem isto. E o que estás a dizer é uma realidade. É uma realidade porquê? Porque se eu... Como é que eu posso amar o outro se não me amo a mim? Não sei se é amor. Pode até ser amor, mas como é que eu posso saber se é amor? Não sei. Só quando eu aprender a me amar, só quando eu realmente me amo, quando eu tenho uma autoestima saudável, eu vou realmente perceber se amo aquela pessoa. Quantos e quantos casais se separam e quantas pessoas se queixam que estiveram com uma pessoa durante muitos anos e que essa pessoa, quando esteve mal, ele ou ela esteve sempre aí a ajudar, mas quando a pessoa se recuperou e estava bem, a pessoa abandonou. Quantas pessoas conhecemos com esta história? Bastantes. Então aquela pessoa que estava mal durante muito tempo, houve uma altura que se recuperou, que adquiriu um pouco de autoestima, um pouco de amor próprio e entendeu que não era aquele tipo de pessoa que queria ao lado, ou não era aquele tipo de vida que queria. Portanto, isto significa que se eu digo que amo uma pessoa sem me amar a mim, e isto amar-me a mim é isto, é eu gostar de mim, elogiar-me, oferecer-me um presente, eu gostar do meu corpo, tocar-me. Quando eu digo que amo uma pessoa sem me amar a mim, é o mesmo que dizer que eu não amo. Eu procuro que alguém me ame, então procuro agradar. Para obter aquilo que eu não tenho. Por isso, sim. O que é também, e fazendo minhas as palavras tuas, é também uma armadilha, não é? Uma armadilha? Sim, porque eu ao tentar agradar ao outro para que ele possa gostar de mim, eu estou a procurar algo que supostamente me falta. Então é uma armadilha que eu estou a criar para mim mesmo, não é? E para a outra pessoa por o resto.
eu estou a anular-me ainda mais. Eu estou a destruir-me ainda mais. Estou a tirar ainda mais amor próprio. Se é que eu tenho. Ok, vamos aqui fazer uma pausa muito rápida. Márcia Andreia, boa noite. Idália Almeida, boa noite. Cristina Calçada, olá, boa noite. Temos aqui a Isaura Almeida, olá, boa noite. Temos aqui a Fernanda Anacleto a dizer-nos o seguinte: e sabemos nós o que realmente é amor? Ei, grande questão. Já cá voltamos. Novamente a Fernanda Anacleto diz: não podemos amar o outro sem nos amarmos a nós. E, entretanto, eu acho que saltei aqui... Não saltei nada. Temos aqui ainda a Fernanda Anacleto a dizer: é carência o que sentimos. Depois temos aqui a Maria Silva a dizer-nos completamente boa noite. Olá, boa noite, Maria. E temos, por fim, aqui, eu vou dizer devagarinho para não me enganar, Sies Libelenza. Olá, boa noite. Diz ela: gratidão por esta partilha, estou a gostar muito. Vamos voltar aqui muito rapidamente então a este comentário. Passei, sim senhor, passei até mais. Espera aí, desculpa, Pedro. Temos aqui a Fernanda a dizer o seguinte: não há conversa, não há verdade, transparência, entra-se em luta de poder. A Isaura diz, a Idália, desculpa, que temos de ser nós próprios. E depois temos aqui também a Conceição Sousa, que nos deixa também uma ideia: expressar sentimentos, a maior dificuldade para um relacionamento seguro e mais consistente. E depois acrescenta: somos movidos por crenças limitantes e impeditivas de uma boa comunicação. Voltando então ao comentário que eu achei interessante, eu vou deixá-lo aqui, Pedro, e vou dizer aqui... Excelente a pergunta. Como? Adoro a pergunta da Fernanda. Eu gostei. Mas antes de respondermos à Fernanda, eu hoje, e pronto, não devia dizê-lo, mas eu hoje não preparei muito o programa, mas também acho que ele por si só desenvolve-se muito bem. Mas encontrei um texto escrito por uma pessoa que é minha amiga no Facebook, a quem eu peço desculpa por o recitar agora em alta voz, mas é para bem de todos nós. E então o texto diz o seguinte: eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens necessidade de mim. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e serei para ti única no mundo. Queres comentar, Pedro? O que é isto de eu não ter necessidade da pessoa com quem me relaciono, ela não ter necessidade de mim, mas se nos cativarmos, passamos a ter necessidade um do outro e seremos únicos um para o outro? Eu costumo dizer bastantes vezes, isto às vezes choca o que eu vou dizer. Okay. Eu digo isto à minha namorada. Eu digo: eu não preciso de ti para nada, mas quero estar contigo. Tu não me fazes falta para nada, mas eu quero estar contigo. É verdade? É verdade, eu sou o suficiente, eu sou autónomo. Eu não preciso da minha namorada para nada, mas eu quero estar com ela, então isto há algo mais bonito do que isto. Tchau, brutal. Ok. Ok, está comentado. Queres responder à Fernanda Anacleto? E sabemos nós o que é realmente o amor? Eu adoro a pergunta da Fernanda, adoro, é excelente. Eu considero que sim, que nós sabemos o que é o amor. Nós não sabemos expressá-lo. E eu diria que sabemos porquê. Nós somos seres humanos. Nós vivemos uma experiência, vivemos nesta realidade, vivemos uma experiência através dos nossos sentidos. E isto é importante desfrutar. E o amor é preciso ser desfrutado. O amor não pode ser platónico. O amor não pode ser vivido dentro da mente, dentro da cabeça. Não pode ser vivido do passado. O amor precisa de ser vivido com o toque. E quando a Fernanda pergunta se sabemos realmente o que é o amor, nós sabemos, porque nós somos seres mamíferos e o amor é afeto. O amor é afeto. Nós complicamos o que é o amor. Vamos ver o que é o amor.
Vamos ver uma ninhada de gatinhos, uma ninhada de cãezinhos, de animais, em que os pais estão ali a proteger aquela ninhada que nasceu. Isso é um amor. É esse afeto, esse cuidar das crias. Portanto, uma mãe é igual. Então, quem é mãe sabe o que é o amor? Não tenho dúvidas. Ou na generalidade sabe. Esse filho que nasce, esse afeto que a mãe dá ao filho, o amamentar, é uma forma de amor tão linda, tão genuína, que se está a perder na nossa sociedade, porque cada vez mais as mulheres estão a ser aconselhadas a não amamentar. É verdade. Portanto, isto é algo tão bonito como isto, como amamentar o filho. Isto é amor. O toque, o afeto, o calor do abraço. Por exemplo, Vitorino, nós somos seres emocionais. E a nossa linguagem não verbal é impossível de ser manipulada. A linguagem não verbal é inconsciente, porque há linguagem não verbal consciente. Tá? Aqui algumas diferenças. A linguagem não verbal inconsciente e semi-inconsciente é uma linguagem não verbal que é genuína e que não engana. E tu há de reparar numa coisa muito interessante, e deixa aqui às pessoas para verificarem isso. Quando uma mãe ou um pai, mas uma mãe, porque há uma ligação diferente, está com o seu bebê a amamentar ou a abraçar, normalmente esse bebê vai procurar a parte esquerda da mãe. Normalmente o bebê vai dar a sua parte esquerda, à parte esquerda da mãe. Isso significa que vai criar uma conexão de coração para coração. É como se fosse um abraço pela esquerda. Esse abraço pela esquerda une os corações numa energia muito bonita. E um bebê faz isso. Uma mãe faz isso. Procuram os bebés pela esquerda. Pela esquerda do nosso corpo. O amamentar no bebê, as mães que estejam atentas a isto e vão entender isto perfeitamente, quando um bebê vai amamentar, a mãe vai amamentar, o bebê procura a mama, posso dizer assim, procura a mama da mãe, à esquerda, e encosta a parte esquerda da cara ao peito. E quando procura a mama direita, faz o mesmo. Esta parte esquerda vai estar sempre mais em contacto com a mãe, com a pele da mãe. Nunca é esta parte, é esta parte. Que giro. Eu diria que isto é amor. Que é esta entrega afetiva sem limitações. Vemos isto nos bebés. Quando nós chegarmos ao ponto de nos entregarmos afetivamente sem limitações, de forma limpa, nós sabemos o que é o amor. E nós sabemos, pelo menos na teoria. Que lindo essa frase que tu disseste também. Quando nós soubermos nos entregar ao amor de forma limpa. Que giro. Forma limpa, sem filtros, sem limitações. É fácil chegar aí, é muito difícil. Até que ponto é que o conseguimos efetivamente? Há uma parte biológica, há uma parte genética, em que para algumas pessoas torna mais simples do que para outras aquilo que é a entrega ao afeto. Okay? Isso é perceptível na nossa cara, portanto há estudos que indicam isso, de que uma pessoa que tenha ou, por exemplo, um nariz que seja um pouco mais largo, ou uma pessoa que tenha um nariz muito fino, digamos assim. Portanto, isto não é assim, Vitorino, estou a dizer assim, mas tinha que colocar aqui fotografias para mostrar diferenças, tá? Porque quando eu digo nariz mais largo, nós vamos fazer uma interpretação. Então, claro, isto teria que mostrar aqui algumas fotos, mas a morfopsicologia, que é uma disciplina da inteligência não verbal que eu estudo, a morfopsicologia diz-nos, quando temos uma cara em que colocamos duas réguas e esta parte é a parte que mais sai, e quando temos um nariz que é largo, mais largo, digamos, mais aberto, isto demonstra que são pessoas que têm uma certa facilidade para os afetos, para o toque. Portanto, é diferente de uma pessoa que, por exemplo, que tenha
que tem esta parte muito para dentro e esta parte, ou esta mais para fora. Por exemplo, temos o caso do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Temos o caso daquele caso do Madoff, de que vimos em 2008, a grande crise americana. Sei o Madoff, ok, sim. Ele foi preso 100 e tal anos. Portanto, estamos a falar de pessoas que não têm qualquer necessidade de afetos. Estamos a falar de pessoas que este seria outro tema, tá? Mas estamos a falar de pessoas que não se importam com os outros. Eu penso que a partir do momento que o normal das pessoas é preocupar-se com os outros, ter o mínimo de preocupação. Portanto, aqui já há uma demonstração de amor. A pergunta completando a pergunta da Fernanda, se me permitires, não sei se estou... Tranquilo. Se nós sabemos realmente o que é o amor, eu diria, vamos focar o amor, tirar todas as crenças, tirar toda a parte cultural que aprendemos sobre o amor e vamos colocar... porque amor, eu posso dizer amor é cuidar. Outra pessoa pode dizer amor é proteger. Outra pessoa pode dizer amor é... que seja. Amor é acrescentar. Outra pessoa... Podemos dizer isto são tudo crenças. Amor realmente é afetos. É troca de afetos, como falei da biologia dos animais, da mãe e do bebê. Portanto, isso é possível para homem e mulher, perfeitamente. E o mais saudável que pode existir num relacionamento amoroso é duas pessoas, cada uma delas ter a sua independência, cada uma delas ter a sua autonomia se completarem, se quisermos dizer assim, no sentido dos afetos. Porque ninguém... Partilharem-se daquilo que é o mais importante, que é os afetos. Que é para isso que encontramos uma pessoa para amar. A parte da sexualidade, a parte dos afetos. Completarem-se nesse sentido. Tudo o resto, se a pessoa é uma pessoa que apoia, se é uma pessoa que não apoia, se é uma pessoa que... Isto são crenças que nós criamos de acordo com a nossa infância. Porque se dissermos que para mim o amor é alguém que me apoia. Se a pessoa que eu amo não me apoiar, não consigo estar nesse relacionamento. Pois estamos aqui a definir o apoio como uma base importante do amor. Isto, podemos dizer, isto é uma crença que há. Porque eu não sou capaz de amar e não sou capaz de obter amor sem apoio. Não sou capaz de me sustentar a mim próprio, de ter autonomia, de me apoiar a mim próprio ou buscar apoio em diferentes pessoas na sociedade, de acordo com as suas especialidades, por exemplo. Se eu preciso de apoio jurídico, vou a um advogado. Se eu preciso de apoio emocional, vou a um psicólogo ou um terapeuta. Se eu preciso de apoio financeiro, vou a um especialista de finanças. Porque não? Se eu preciso de motivação, vou a um profissional de desenvolvimento pessoal, um terapeuta, o que seja. Porque não? Porque é que colocamos certas coisas dentro do amor? Portanto, o amor, se nós sabemos realmente o que é o amor, nós como seres humanos complicamos o amor porque vimos de uma aprendizagem desde a infância que nos carrega e sobrecarrega sobre valores e crenças que muitas vezes, desconstruindo e limpando tudo isso, nada tem a ver com o amor. Não sei se faz sentido para as pessoas que estão aí, para ti. A Fernanda, entretanto, já comentou e disse que o amor é simplesmente acrescentar no outro. No entanto, o ser humano busca no outro o que lhe falta, achando que é amor o que sentem. É, por outras palavras, um bocadinho que acabaste de falar agora. Entretanto, nós temos aqui também... já fiz... Ok. Temos aqui a Conceição Sousa que diz: é uma coisa interna, uma sensação muito própria e sentida de forma diferente por cada um de nós. Será uma energia especial, envolvente, que nos complementa. E depois aqui à frente temos também a Alexandra Martins a dizer o seguinte: o amor não é adquirido, o amor se constrói todos os dias. Aprendemos a amar conforme somos tratados também, penso eu. Está aí. Aprendemos a amar conforme somos tratados também? Ora, eu adoro o que a Alexandrina disse. Não sei qual é o teor, teria que aprofundar um pouco com a Alexandrina o teor deste aprendemos a amar conforme somos tratados. Mas eu aqui poderia pegar em algo que eu gosto também, é um conceito que gosto de falar, é que, Vitorino, não existe amor incondicional.
Não existe. Que giro. Espera aí. Não existe amor incondicional. Nem pode existir, num relacionamento que se quer saudável, nem pode existir amor incondicional. Ok. Estamos a falar dos relacionamentos. Okay. Não estás a desmentir a existência do amor incondicional, mas nos relacionamentos não há amor incondicional, é isso? Eu diria que não há amor incondicional na relação de uma mãe e de um filho. A partir de uma certa idade do filho. Ok. Há um amor incondicional que é saudável também, repito, é saudável. Há um amor incondicional enquanto a criança é dependente dos pais, enquanto precisa de alguém que lhe cuide, que lhe alimente, que lhe proteja da sociedade também. A partir de uma certa idade, não pode haver amor incondicional na relação de um pai e filho, ou de uma mãe e filho. Isto choca muito, eu sei que choca. Mas não pode. O amor incondicional é um amor sem condições. E eu, como filho, imagina que eu tenho um filho, e se esse filho me bate, ou não me vem visitar, ou não sei o quê, ou que só me pede dinheiro, como é que eu vou continuar a amar incondicionalmente? Como é que eu vou conseguir ver aquele filho com os mesmos olhos de sempre, desde quando ele era bebê? Não, é impossível. Impossível. Portanto, o amor incondicional é um amor sem condições. Isso na vida de um adulto não existe. Num adulto, na relação com outro adulto. Seja homem e mulher, casal, seja pais e filhos, seja que tipo de relacionamento for. Não existe um amor incondicional. Existe um amor que precisa de ter certas condições. O que existe, sim, é o respeito incondicional. Isto não pode faltar. Não pode faltar o respeito incondicional. Por muito mal que me possam tratar, eu não tenho que corresponder da mesma moeda. Isto acontece muito no fim dos relacionamentos. As pessoas atacarem-se, por exemplo. Acontece bastante. E quem tem a capacidade de respeitar incondicionalmente, por muito atacado que seja, não vai atacar. Não vai atacar. Não precisa disso. Não precisa disso para recuperar. Portanto, eu diria que não existe amor incondicional. Existe, sim, respeito incondicional. E esse precisa de ser praticado. Agora, amor incondicional não. O amor necessita de condições para funcionar. De uma forma saudável, repito. Ok, muito bem. Depois temos aqui também Cias Libelenza, que diz o seguinte: nós não somos seres incompletos à procura da nossa metade. Penso que o melhor é desenvolvermos o amor próprio e aceitarmos partilhar, dar e receber. Amor é a nossa essência, é a nossa verdade. E temos aqui uma data de comentários. E eu agora vou lê-los todos de seguida, porque não é possível comentarmos todos, já estamos muito para além da hora. E peço desculpa por isso às pessoas que comentaram. A Conceição Souza diz: por isso falo em complementar e não completar. A Fernanda diz-nos que ninguém complementa ninguém, só se acrescenta. Ninguém complementa ninguém, só se acrescenta. Ok. Diz, Pedro, desculpa, diz. Não, eu teria que falar com... Lá está. Eu gosto de comentários da Fernanda, porque dá para ter... A Fernanda deve ser uma daquelas pessoas que dá para ter uma comunicação, um diálogo por horas e horas e horas. Sim, confirmo. Deve ser deste tipo de pessoas. E claro, colocar aqui as frases fora do contexto, Estava no enquadramento, não é? Também não dá para, sabes, era preciso explorar, mas parece-me interessante. Parece-me interessante. Ok, muito bem. Depois temos aqui a Conceição Souza, que... não, esta já acrescentei, já disse. Sim, complementar, volta um bocadinho atrás. Okay. Complementar é dar um complemento, acrescentar. Sim, às vezes o que falha aqui nas mensagens, e isto falha também nos relacionamentos, é a comunicação, alinhar a comunicação. Às vezes nós colocamos palavras no nosso diálogo que para outra pessoa podem ter um significado diferente, de acordo com o aprendido, ok? Ou de acordo com determinada experiência. Porque há palavras... Ou com o estado emocional da pessoa naquele momento, vamos interpretar de uma forma que vai ser inquinada e etc. Desculpe interromper. Também.
Então, claro, complementar e acrescentar, pois, podemos dizer que, de grosso modo, pode ser a mesma coisa, vá, não é? Às vezes é uma questão realmente, por mensagens é mais complicado. Não é? E às vezes as palavras fazem toda a diferença, porque na minha percepção eu posso ter uma palavra, na percepção de outra pessoa essa palavra pode significar outra coisa. Mas bom. Exato, aqui de um enquadramento diferente, Sim, ok. sim. Temos a seguir também a Fernanda, doarem-se em afetos. Adoro. Depois a Conceição Souza diz-nos todo o sentido. E, entretanto, tenho aqui um comentário enorme que vou tentar devagarinho para percebermos bem. No momento em que estamos com a alma despida diante do outro e sentimos que estamos unidos para além da vida, isso é amor. Essa é a minha visão. Estou com o meu companheiro há 30 anos e atualmente somos mais nós próprios e descobrimos a cada dia novas coisas um do outro. Amor é seres tu próprio e olhares o outro como único e especial. Uau, cristais da Terra. Eu não sei se nós comentamos, se dizemos assim, muitos parabéns. Eu diria que aqui, se vier um comentário, seria que o amor necessita de admiração. E a Cristais o que está a transmitir isso, que admira a pessoa que ama. Quando ela diz amor é seres tu próprio e olhares o outro como único e especial. Se não existe, Vitorino, isto é importante, se não existe, se a pessoa que eu amo, se a minha namorada não me admira, é um sinal de alerta. Pedro, permite-me uma provocação aí no que tu acabaste de dizer. Isto, admirar o outro, pode ser também adorá-lo? Não. É diferente? Admirar e adorar são conceitos muito diferentes. O adorar bem com uma atitude de submissão. Ok. O adorar no sentido de colocar o outro num pedestral. A admiração não é colocar o outro num pedestral. Okay. A admiração é a ausência de julgamento. A ausência de julgamento é isto único e especial que diz a Cristais. É olhar o outro como único e especial e ausentar o julgamento. Saber que aquela pessoa que é única e especial, saber que aquela pessoa que eu amo com todo o meu coração, que aquela pessoa é uma pessoa como as outras. Tem coisas boas e coisas menos boas. Mas como eu amo tanto aquela pessoa, eu admiro aquela pessoa. A admiração é saber que aquela pessoa tem as coisas menos boas, mas ausentar o julgamento. Não fazer julgamento. Isto engloba ver. Eu vejo aquelas coisas que não são tão boas. Mas a pessoa tem tantas coisas boas. E as coisas menos boas, com o tempo, com a evolução, lá está, 30 anos. 30 anos, atualmente somos mais nós próprios e descobrimos a cada dia novas coisas um do outro. E falta aqui algo, seguramente, que a Cristais confirmaria, pois vão crescendo e vão evoluindo um com o outro. Seguramente. Com muito humor, com amor. Importante o humor, sim. Achei muita graça, por isso é que eu pus logo, desculpa. Achei muita graça mesmo. Com muito humor, com amor. O amor é celebração, como dizia o Osho. O amor é celebração? Sim. Não. Alegria é celebração, o amor não. Alegria é celebração. Uau, gostei. O amor é um estado. O amor é um estado. O amor é um estado interno. O amor é um estado interno. A alegria é celebrar o amor. É celebrar o amor com alegria. Muito bom. A seguir, a Liliana Moreira diz: parabéns a esse senhor, concordo a 100% com ele em tudo. Muito bom. Pedro, parabéns. Depois aqui, Fernanda Anacleto volta à carga e diz: amor incondicional existe no momento do nascimento, onde mãe e filho somente sentem o coração, sem expectativas, sem condições. Não contrarias uma mãe porque levas porrada, ok, Pedro? Existe um amor incondicional entre uns pais e filhos, entre uma mãe e um filho, até uma certa idade da vida. Até uma certa idade da vida existe um amor incondicional, repito. Por exemplo, a minha mãe, eu podia dizer que a minha mãe me ama incondicionalmente. Mas a partir do momento quando eu sou muito aventureiro,
quando eu quero iniciar alguma aventura na minha vida, a partir do momento que ela me diz, cuidado, não sei o quê. Ai, rapaz, no que te vais meter. Exatamente. Não está... Não há amor incondicional porque começa a ficar preocupada, começa a ficar ansiosa e eu tenho que colocar alguma condição para que o amor, para que essa energia flua novamente. E essa condição que eu coloco será, por exemplo, mãe, não te preocupes, eu não sou a mesma pessoa que era há 10 anos atrás. Eu sei defender-me, sei proteger-me. E se nesta aventura alguma coisa correr mal, pois o meu plano é este, este e este. E isso permite-lhe ficar mais tranquila, baixar os níveis de ansiedade. Então, aí há uma energia que recomeça a fluir. Simplesmente porque ela precisava de uma condição. Ela precisava de que eu lhe transmitisse algo. Portanto, não há amor incondicional. Desta forma tão sutil, podemos chegar aqui. Ok, muito bem. Depois temos aqui a Liliana Moreira que diz corretíssimo. A Alexandra Martins que nos diz, Pedro, concordo completamente. A Maria Silva que nos diz, a minha filha é um amor incondicional. Eu não sei se é verdadeiramente uma pergunta. Talvez seja uma crítica. Claro, eu disse, Vitorina, há aqui coisas que vão chocar. Ok. É que há coisas que eu digo que chocam. Mas pronto, mas eu penso que aqui talvez seja mais uma questão de talvez ama a filha de um determinado modo e quando tu dizes que não há amor incondicional, talvez... A Maria Silva, pois, lá está, estamos também um bocadinho fora de contexto, sem ver as expressões da pessoa, o tom de voz, tudo, não é? Mas diria que, claro, é mãe. É mãe. É mãe. E mãe tem de se respeitar. Senão levamos tal. A Maria Silva diz que aprendizado é a mesma pessoa. Aprendemos uns com os outros sempre. O Cristais Terra diz-nos agora exatamente julgamento, é isso mesmo. Gratidão. Ausência de julgamento, penso que seja isso. Portanto, ela diz, ok, é a mesma, é isso mesmo, sem julgamento, ok. E depois temos ainda a Fernanda Anacleto que nos diz, no nascimento é o único momento que existe amor incondicional. Foi isso que eu quis dizer. Ok, Fernanda, perdoa. Entendi. Para não te meteres com a mãe que levas porrada. A Fernanda o que está a dizer está a dizer que vai ao encontro do que falamos. No nascimento é o único momento que existe amor incondicional. Diria no nascimento e diria nos próximos anos, a seguir ao nascimento, ou pelo menos nos próximos tempos, claro. Quando é que se perde o amor incondicional entre uma mãe e um filho? Normalmente é quando o filho ou a filha, quando a criança começa a desenvolver a parte do cérebro do neocórtex. Ou seja, até aos 3 anos, mais ou menos, a criança funciona exclusivamente com o cérebro límbico. Quando a criança começa a desenvolver o cérebro neocórtex, que é quando começa a falar, por exemplo, quando começa a falar, quando começa a dizer as primeiras palavras, é quando há o início do desenvolvimento do neocórtex, que é o que nos distingue dos animais. Temos o cérebro neocórtex, o límbico, todos os animais o têm. O cérebro límbico é o cérebro emocional. Claro, a partir desse momento em que a criança começa a perceber o que a mãe diz, quando a mãe diz não, come a comida toda, ou não faças isso, ou não... E claro, e a criança não cumpre, o que é que acontece? Aí não há amor. Aí há uma crítica, aí há um castigo, há a mãe que vai ralhar. Portanto, aí a mãe já pede condições. Mas aqui é outro tema, não vamos agora entrar muito nisto. Pedro, estamos à conversa há imenso tempo já, são aí acho que é mais 1 hora, aqui são 22h46 minutos. No entanto, já agora só mesmo exibir este último comentário da Fernanda, depois não vamos exibir mais, peço desculpa às pessoas. Pedro, a partir do momento que a mãe faz o que quer com a criança, deixa de haver amor incondicional. Adoro a Fernanda, adoro. Concordo.
Eu não sei exatamente. Houve várias coisas interessantes que disseste e que poderíamos continuar esta conversa por horas e horas, de facto. Talvez voltemos à conversa outra vez, porque acho que se calhar houve aqui alguns aspectos que podemos explorar de forma diferente. Fica desde já o convite, entre aspas, para uma nova conversa lá mais à frente. No entanto, antes de nos despedirmos, quero agradecer profundamente, não apenas a quem participou, à qualidade dos comentários e a este engajamento muito, muito bom e muito positivo para todos, como também quero agradecer a tua disponibilidade. Já tivemos o programa agendado, estiveste doente, estás de volta, estás em força, estás em grande. Obrigado por estares presente, por partilhares alguns dos teus saberes connosco. E quero-te propor que deixes uma mensagem, e é a primeira vez que eu vou fazer, não resisto a partilhar isto. É a primeira vez que eu vou fazer, vou-te pedir um comentário final, mas dedicado aos relacionamentos. E isto é um pedido condicionado. Um comentário dedicado aos relacionamentos amorosos. Sim, sim. E ajuda-me um pouco. Que tipo de pedido ou direcionado a quê? Não é um comentário teu final que esteja relacionado com este tema que estivemos a falar. Ok. Eu diria que dentro do amor, dentro de duas pessoas que dizem que se amam, que se encontram no amor, haveria muito para dizer, mas começar por esta base tão importante. É muito fácil conhecer o corpo de uma pessoa, mas é muito difícil conhecer o sentimento de uma pessoa. Esse é invisível, esse não se mostra, só mostramos a quem queremos. Portanto, o que eu diria às pessoas que estão dentro de um relacionamento amoroso, isto é contraditório, mas podemos explorar noutra altura, esqueçam-se um pouco de vocês e foquem-se mais no outro. Esqueçam um pouco, esqueçam um pouco as vossas necessidades e entendam melhor as necessidades do outro. Quando existem conflitos, entendam que um conflito existe quando alguma coisa não está bem e quando se deseja colocar essa coisa bem. Então, foquem-se mais no outro, criem empatia, preocupem-se em conhecer realmente o outro, deixem o outro expressar-se sem criticar, façam a gestão e depois voltem a fazer essa gestão da comunicação. Eu diria, escutem mais, basicamente, Vitorino, escutem, capacidade de escuta, escutar incondicionalmente, escutar sem colocar condições, escutar sem julgar, escutar sem interromper, escutar e até tirar apontamentos. Eu faço muito isso com a minha namorada. Nem sempre é um momento ótimo para falar, por vários motivos. Então, quando alguma coisa não está bem, eu escrevo tudo e faço uma lista e a seguir falo. E isto permite-me limpar, permite-me manter uma boa gestão, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas não falam daquilo que acontece. E isso vai acumulando. Não deixem acumular, falem, escutem. Primeiro de tudo, entendam os motivos do outro, escutem o outro incondicionalmente. Diria que seria há muita coisa para dizer, Vitorino, mas comecem por isto, escutem realmente o outro, que é uma coisa que nós não sabemos fazer. Dentro do relacionamento, perdemos essa capacidade de o fazer ao fim de algum tempo. Ok, muito bem. Pronto, eu aproveito para agradecer novamente a participação de todas as pessoas que nos estiveram a ver. Houve agora um comentário da Adelaide Marques que disse que chegou no final, e ainda bem que este comentário aconteceu, porque eu esqueci-me de referir, normalmente refiro-se várias vezes, hoje estou à conversa contigo, distraí-me e fui por aí fora. O programa fica sempre disponível na minha página, no Facebook, podem sempre revê-lo. E, em princípio, talvez ainda hoje ou mesmo amanhã, eu vou gravar o programa e vou disponibilizá-lo também no meu canal no YouTube e vou colocá-lo aqui também no Facebook, está bem? Podem sempre ver o programa, ele fica sempre no meu perfil de Facebook e vai estar também no meu canal do YouTube
que eu vou partilhar aqui também no Facebook. E podem, inclusive, ainda comentar, e dentro das possibilidades, se for uma pergunta eu farei chegar ao Pedro e se ele quiser pode responder, mas podem sempre comentar esta publicação e partilhá-la, porque acho que foi, de facto, como alguém há bocadinho dizia, de uma riqueza muito grande, e tudo aquilo que nos ajude a nos trazer desenvolvimento e riqueza também pode chegar ao outro e enriquecê-lo também. E a minha mensagem final é, sobretudo, de agradecimento para todas as pessoas que nos acompanharam, ao Pedro por ter estado presente, por ter partilhado connosco estes saberes importantíssimos, porque somos, de facto, seres relacionais. E isso faz de nós também únicos, especiais e com uma responsabilidade imensa, que é, como o Pedro dizia, sabermos escutar também o outro, escutar-nos a nós e, em vez de atirarmos pedras, estendermos as mãos uns aos outros, porque se não estendermos melhor, se atirarmos pedras uns aos outros, não estamos em boas vibrações, estamos a criar desarmonias, e um relacionamento pode ter desarmonias, eu isto vou arrogar a dizer, mas acima de tudo busca sempre harmonia. Gratidão pela vossa presença, Pedro, gratidão pela tua disponibilidade e presença, um bem-aja por tudo e muito boa noite e até uma próxima. Bom, eu agradeço-te, se me permitires 2 segundos, agradeço-te imensamente a ti e às pessoas que aqui estiveram em comentário, que é importante haver os comentários para que também se desenvolva o trabalho, né? E, Vitorino, agradeço-te de coração o convite e, como disseste, eu falhei uma vez, estou aqui hoje e gostava de voltar a estar se houver essa oportunidade. E agradeço-te mais uma vez de coração. Ficas desde já convidado para agendarmos depois no privado uma nova abordagem ao tema. Penso que ainda haverá muita coisa por dizer, ainda traz muito para partilhar connosco. Está bem? Obrigado. Um abraço, boa noite, até uma próxima. Em princípio, no próximo domingo, o Good Vibes está de volta. Espalhem boas vibrações, porque o mundo necessita e nós também. Então levemos boas vibrações a todos. Muito boa noite, até domingo.